Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso tutorial sobre como desenvolver um cadastro de clientes no Android. Nas últimas aulas nós criamos basicamente os controles de tela, ou seja, nós trabalhamos praticamente todo o tempo com o arquivo XML. No nosso arquivo main.xml, nós definimos nesse XML um botão, e nós dissemos que quando esse botão for pressionado, ele irá invocar a função onClickDados. Porém, vamos alterar o nome dessa função. Vamos colocar onClickIncluir, somente por uma questão de legibilidade. Nesta aula, nós vamos implementar o nosso método onClickIncluir, ou seja, nós vamos implementar um método que chama a outra activity. Então, nós temos que a activity principal do nosso programa é a activity onde contém a nossa lista. Logo, nós temos que essa activity deve invocar a nossa activity onde contém os nossos controles para que nós possamos fazer o cadastro de clientes. Então, quando o nosso botão incluir for pressionado, nós temos que lançar uma mensagem para o nosso sistema dizendo que nós queremos abrir uma outra activity em cima dessa que nós estamos. Para que nós consigamos fazer isso, nós teremos que trabalhar com as intents. Basicamente, a intent é uma forma de comunicação nativa do Android e que tem por finalidade nos proporcionar uma forma de enviar mensagem a outros componentes do sistema, como também receber mensagem destes. A classe intent é uma das classes estruturais do Android, ou seja, toda a comunicação que se dá dentro da plataforma Android ocorre através das intents. Então nós temos que as intents elas representam uma forma padrão de comunicação aqui no Android, e com essa classe nós conseguimos realizar uma série de tarefas, como por exemplo, solicitar algum tipo de informação ao sistema operacional. Então nós temos que uma intent ela pode realizar uma série de tarefas, como por exemplo, fazer uma ligação, abrir uma outra aplicação, ou mesmo realizar qualquer tarefa, desde que o nosso sistema operacional, ou então algum componente, ou mesmo uma aplicação, consiga interpretar essa mensagem, ou seja, consiga interpretar essa intent que nós estamos enviando. Assim, nós temos que as intents elas podem ser tanto implícitas como também explícitas. Uma intent implícita, ela tem por objetivo executar uma determinada ação dentro do sistema operacional, enquanto que uma intent explícita, ela tem como função definir qual componente que deve ser chamado. Então, você pode pensar numa intent como uma classe auxiliar à nossa classe activity. Então, nós temos uma situação onde tanto a nossa classe activity como também a nossa classe intent, elas são independentes. Porém, na maior parte das vezes elas estão trabalhando juntas. Ou seja, a intent é a mensagem, enquanto que a activity pode ser uma resposta a essa mensagem. Agora, a parte mais importante que nós temos que aprender sobre as intents é que elas fazem parte da estrutura principal do Android, ou seja, é um dos módulos fundamentais que constituem a plataforma. Intent do inglês significa intenção. Ou seja, criar uma intent significa ter a intenção de realizar alguma coisa dentro do sistema operacional ou mesmo dentro do programa que nós estamos desenvolvendo. Assim, nós temos que as intents elas são a peça fundamental quando nós precisamos chamar outras activities. Logo, quando nós queremos invocar uma activity, nós criamos uma intent e enviamos ela ao sistema operacional. Da mesma forma, nós podemos fazer quando nós desejamos voltar à activity anterior, ou seja, voltar à activity que está abaixo da nossa pilha. Então, toda vez que nós queremos abrir uma outra tela, ou seja, invocar uma outra activity, nós vamos precisar criar uma intent e enviá-la ao nosso sistema operacional. Para que nós possamos realizar essa tarefa, nós temos dois métodos. Nós temos o nosso método startActivity e nós temos o nosso método startActivityResult. Em suma, a diferença entre essas duas funções é que a função startActivity invoca uma outra activity, porém, ela não se preocupa em receber uma resposta dessa activity. Ou seja, nós invocamos uma activity, porém, nós não estamos esperando receber nenhum retorno. Simplesmente nós chamamos a activity por determinada razão, mas nós não estamos esperando absolutamente nada dela. Assim, toda vez que nós precisarmos chamar uma activity, nós vamos utilizar o nosso método startActivity. Porém, quando nós precisarmos invocar uma activity, mas nós precisamos receber uma resposta dessa activity, como por exemplo, receber os dados do nosso cadastro, ou seja, os dados que o nosso usuário digitou naquela activity, nós precisaremos utilizar então a nossa função startActivityResult. Assim, nós temos de forma nativa aqui no Android que a activity que foi invocada, ela pode retornar dados a quem a invocou. Então, como nós veremos na prática, a classe Activity faz uso das intents toda vez que ela deseja invocar uma outra activity. Então, vamos ver na prática como isso funciona. Aqui no nosso cadastro de clientes, nós vamos utilizar o método startActivityResult. Isso porque nós vamos invocar a nossa tela de cadastro, porém, nós vamos invocar a tela esperando receber como resposta os dados que o usuário digitou no campo daquela tela. Vamos à nossa classe principal, então vamos abrir aqui, vamos dar 2 cliques em main. Aqui foi aberta a nossa classe principal. Então aqui nós vamos definir o nosso método onClickIncluir, ou seja, o método que o nosso botão incluir invocará toda vez que ele for clicado. Então vamos dizer que nós queremos um método público que não vai retornar nenhum valor de nome onClickIncluir.
Esse método vai receber um parâmetro do tipo view e nós vamos chamar esse parâmetro de v. Vamos abrir e fechar chaves. Então agora nós podemos criar a nossa intente e enviar ela através do nosso método staticActivity4Result. Aqui nós temos que pressionar Alt Enter para importar o pacote da nossa view e agora vamos digitar o nosso método staticActivity4Result. Como nós podemos ver, nós podemos invocar esse método de duas formas. Agora nós vamos utilizar a primeira forma, ou seja, nós vamos criar uma intente e vamos passar pelo nosso método staticActivity4Result e nós também vamos passar um request code. Vamos dizer que nós queremos uma nova intente. Aqui nós temos que importar os pacotes da nossa intente. Então Alt Enter, ele já importou para a gente. Aqui na nossa intente nós temos que passar um context. Então vamos colocar this. E agora nós temos que passar qual é a classe da nossa activity. Porém, nós não criamos a classe da nossa activity. Então, primeiro nós temos que criar a nossa activity e inflar essa activity com o respectivo arquivo XML. Porém, nós vamos dizer que essa activity que nós vamos criar, ela vai se chamar cliente activity. Então vamos colocar aqui cliente activity. E vamos colocar .class. Como nós havíamos previsto, o Android Studio não reconheceu a nossa classe cliente activity. Então a gente já vai resolver isso. Aqui nós temos que passar mais um parâmetro, então vamos colocar ,1. Agora vamos ir aqui em cima do nosso cliente activity, vamos apertar Alt Enter e foi aberto esse menu aqui pra gente. Alt Enter é o atalho que nós utilizamos para importar pacotes aqui no Android Studio. Porém, quando o Android Studio não encontra o pacote, ele abre o menu perguntando se nós desejamos criar essa classe. Então vamos selecionar aqui Create Class, vamos apertar Enter e será aberta essa janela perguntando qual é o pacote que nós desejamos criar a nossa activity. Vamos deixar o nosso pacote principal. Assim, nós temos que a nossa activity nós queremos criar dentro do nosso pacote principal. Então só vamos pressionar OK. E como nós podemos ver, o Android Studio já criou uma nova activity para a gente com o nome que nós dissemos que essa classe teria, que no caso, Cliente Activity. Então é isso, pessoal. Nesta aula nós criamos a nossa classe Cliente Activity e nós também já implementamos o método do nosso botão incluir da nossa activity principal. Então é isso aí. Na próxima aula nós damos continuidade ao desenvolvimento do nosso cadastro de clientes aqui no Android. Vejo vocês na nossa próxima aula. Muito obrigado e até mais. Tchau!